Igreja, se coloque em pé nessa noite. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está teu servo, Senhor, cuja presença está. Senhor, neste momento, usa o teu filho, Senhor, em tua presença, Pai. Coloca anjo na porta neste momento e anjo aqui no altar, Senhor, meu Pai, repreendendo, Senhor, paralisando o roubador de palavra, e que nesta noite o Senhor venha falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos apóstolos do Senhor Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Vamos assim estar fazendo a menção da palavra do Senhor. Essa é a melhor parte do culto. Glória a Deus. Nós citamos e falamos acerca da santa e bendita palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16, que vai vir dizendo assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem passeando, possessa do espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros ao seu senhor. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Atos 16. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Aleluia. Pode pôr lá. Isso. Voltando a fazer menção da palavra e repetir. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saíram ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros ao seu senhor. Seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira dela. E ele, na mesma hora, saiu, e você senta dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um livro em que nós, pentecostal, gostamos muito, livro do Atos dos Apóstolos. Se pudéssemos, nós chamaríamos como o livro do Espírito Santo, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro em que mais vai citar, ou mais vai se falar acerca do Espírito Santo de Deus. Está lembrando, no seu capítulo 1, quando Jesus, o próprio Cristo, ele está subindo para com o Pai, aí ele vai dizer aos discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até do alto sejai-vos revestido de todo o poder. Você que conhece a Bíblia sabe que no capítulo 2 a promessa vai se cumprir. Então, se nós tivéssemos uma liberdade espiritual, se nós tivéssemos uma liberdade de pegar alguns nomes da Bíblia e poder modificar, o livro de Atos dos Apóstolos seria um livro que nós colocaríamos no seu nome como livro do Espírito Santo. Mas nessa noite não é sobre isso que nós queremos falar. Nessa noite nós vamos citar e vamos falar do homem conhecido como Paulo. Paulo é o homem que o Senhor chamou, separou. Sabemos que Paulo vai ser chamado, como ele ainda era perseguidor do povo de
Deus. A Bíblia vai nos relatar que a história de Paulo vai começar quando Pedro está sendo apedrejado. Estevão está sendo apedrejado. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele via o céu aberto. E aí Paulo, a Bíblia vai nos citar que ainda Paulo, por nome de Saulo, estava diante dele. E também sabemos que, havendo acontecido isso, Saulo vai pedir carta aos demais, aos reis, e querendo aos sacerdotes, pedir carta para que eles possam estar perseguindo o povo de Deus, assim como prendendo ou matando o povo de Deus. A Bíblia vai nos dizer e vai nos citar que quando isso acontece, Paulo vai começar a perseguir. Só que quando alguém está perseguindo a igreja de Deus, a Bíblia nos relata que não está só perseguindo a igreja, mas também está perseguindo ao próprio Senhor. A Bíblia vai nos citar que o próprio Cristo vai ter um encontro com Paulo, com Saulo, e a Bíblia vai nos citar que quando isso acontece, vai se tampar uma visão e o Senhor vai mandar ele à casa de Judá na rua direita. A Bíblia vai nos dizer que quando isso acontece, o próprio Deus vai chamar um homem por nome de Ananias, e chamando isso, vai dizer: Ananias, eu tenho um homem por nome de Saulo de Tarso na casa de Judá, na rua direita. Vai até lá, porque Ananias, lá tem este homem, e ele é para mim um vaso escolhido, porque Ananias temia e não queria ir fazer a vontade, porque sabia que Saulo era matador, sabia que Saulo ia mandar prender. Mas quando Deus resolve escolher alguém, aqui já vai a primeira palavra a ser liberada nessa noite. Quando Deus resolve escolher alguém, pode estar dentro do bar, pode estar dentro de uma figueira, pode estar no ambiente de prisão. Quando Deus escolhe, é escolhido, pronto e acabou. Me dá mais um pouco de microfone aqui. A Bíblia vai nos dizer que quando isso acontece, ele está, Deus olhando e dizendo: Ananias, você está olhando com os olhos carnais, mas eu já estou
preparada para alguém. Eu não sei o estado, não sei a situação, não sei qual é o cenário, mas o Espírito Santo de Deus está bradando nesse culto e está dizendo: a cadeira está preparada, é vaso escolhido, a promessa foi feita, é vaso escolhido. Somente confia, já foi cantado aqui. Confia no Pai, acredita no Pai, porque o Pai já fez a promessa e está dizendo: eu confio. Ai meu Deus, Ele não é filho do homem para que se arrependa da promessa que Ele fez. A promessa permanece de pé sobre. Vamos para cá. A Bíblia vai nos dizer que Ananias, mesmo temeroso, vai até Saulo, e quando chega em Saulo, a Bíblia vai nos relatar que Ananias vai orar por ele. Mas também não é sobre isso que nós vamos ministrar essa noite. No livro de Atos dos Apóstolos, onde nós lemos, no seu capítulo 16, a Bíblia vai nos contar a história de Paulo por nome já modificado. A Bíblia vai nos dizer que Paulo é o mesmo nome, não mudou. Só que agora Paulo foi escolhido, tomado pela mão de Jesus. E Jesus está dizendo: agora ele é profeta, agora é um homem diferenciado, está fazendo a minha obra. Só que o que vai me chamar a atenção nesse texto é que o homem que perseguia o povo de Deus agora está sendo perseguido por causa da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que tem uma mulher com o espírito de adivinhação andando atrás de Paulo e de Silas e dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são verdadeiros homens de Deus. A Bíblia está nos dizendo que Paulo agora está sendo perseguido por causa da palavra. O homem que queria perseguir o povo de Deus para matar, agora está sendo perseguido para poder, por causa da palavra de Deus. O que é isso, pastor? Deixa eu profetizar só mais uma vez. Eu sei, isso daqui é uma palavra para o culto profético, mas eu sei que mesmo no culto de libertação, Deus cumpre e vai levar profecia sobre a vida de alguém. Deus está levantando alguém e está dizendo: usava crack até ontem, agora vai ser ministro da minha palavra dentro da biqueira. Bebia até ontem, agora vai ser ministro da minha palavra dentro do bar. Estava preso até ontem, agora vai ser dentro da prisão que ele vai ser ministro da minha palavra. Que é isso, pastor? É Deus olhando para alguém aqui dentro dessa casa e dizendo: ainda que alguém está dizendo: matou, morreu, eu vim. Só que o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu vou usar aquilo que ele fazia para se tornar o maior mensageiro diante da erro que ele cometia. Então é Deus olhando e dizendo: traficou até ontem, agora vai ser profeta dentro da O Espírito Santo de Deus vai dizer que Paulo estava sendo perseguido, e isso vai acontecer por muitos dias. Enquanto isso acontece, a Bíblia vai nos dizer que ele vai se irritar, e quando ele se irrita, ele olha para o espírito de adivinhação e dá uma ordem. Isso daqui mexeu com a minha cabeça por alguns minutos, porque Paulo, ele tinha tanta intimidade com Jesus, que ele vai dar uma ordem para o Espírito, e a ordem é: em nome de Jesus, sai dela. A Bíblia vai nos dizer que quando isso acontece, na mesma hora o Espírito vai embora, na mesma hora o Espírito sai da moça, e alguns homens agora vai começar a se irritar com Paulo, e vai começar a prender, vai segurar Paulo, vai prender, vai levar para os magistrados da cidade, e o decreto que vão dar é: rasgam a roupa deles, chicoteiam eles, e depois lançam eles na prisão. A palavra vai dizer que vão pegar Paulo e Silas agora, vão chicoteá-los, e eles não
tem tição em bater, agora vai deixar ele preso. Se nós voltarmos lá onde nós já estávamos no livro de Atos, no seu capítulo 9, no começo da chamada de Paulo, nós vamos ver que Paulo tinha uma carta com um decreto: manda prender, bate e depois prende. Se não morrer no meio da costa, manda prender. Se não morrer quando estiver apanhando, manda prender. O mesmo homem, eu quero que você entenda isso, o mesmo homem que enquanto estava com um decreto sobre a mão, mandando prender o povo de Deus, agora é o mesmo homem que está sendo chicoteado por causa da palavra. A Bíblia está dizendo e está nos mostrando aqui que nunca vai ser fácil. Evangélico não é fácil. É no meio de chicoteada que nós recebemos as nossas maiores vitórias. É no meio da nossa maior luta que nós recebemos o nosso maior galardão. Quer prova? Então vamos para a Bíblia. Lembra quando Deus vai chamar Isaías? Isaías está no seu momento de luto, mas Deus está mostrando para Isaías o céu aberto. Vamos lembrar de Estevão. Estevão está sendo apedrejado, mas Deus está mostrando para Estevão o céu aberto. A palavra que eu quero liberar para alguém é no meio dessa luta que Deus vai te dar a maior vitória. É no meio dessa luta que Deus vai derramar a bênção sobre você. É o céu olhando para você e dizendo: essa luta não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Isso, mano, deixa assim. Isso daqui não é para a morte, mas isso daqui é para o nome do Senhor ser exaltado. Deus está olhando para alguém e está dizendo: não se preocupa com a luta, se preocupa com a vitória que está chegando. A obreira Vanessa pegou o microfone e disse: já tem vitória chegando. E eu vou pegar um gancho nessa mensagem que ela deu e vou dizer: enquanto você tiver joelho no chão, enquanto você estiver clamando, também pegando um gancho naquilo que disse o pastor Josimanda. Ana estava dentro do templo, passando a maior luta dentro de casa, mas quando chegava dentro do templo, Ana dobrava o joelho e dizia: eu só quero menino, Deus, eu só quero menino. Eu libero mais uma profecia aqui nessa noite. Enquanto você está passando por luta, o céu está olhando e está dizendo: prepara que tem vitória chegando. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: prepara para o culto de ação de graça, porque tem vitória chegando. Tinha tudo para dar errado, só que o Espírito Santo de Deus está dizendo: não vai ser o espírito de adivinhação que vai parar a chamada. Não vai ser essa luta que você está vivendo que vai parar a chamada. A promessa continua de pé, ela não morreu no meio do caminho. Meu Deus não é filho do homem para que se arrependa ou minta para você ver. A promessa continua do mesmo jeito. A promessa continua da mesma forma. O céu está olhando para alguém aqui dentro. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O céu está olhando para alguém aqui e está dizendo: enquanto tiver promessa e joelho no chão, não se preocupa, eu continuo mudando história. Enquanto tiver promessa e joelho no chão, não se preocupa, eu continuo virando cativeiro. Isso daí é só um aprendizado de Jesus para você. O meu Deus está olhando para alguém aqui e está dizendo: o cenário está sendo mudado, a história está sendo mudada. Parecia que era o fim, mas é só o começo das bênçãos do Senhor que está chegando sobre você. A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra que as bênçãos do Senhor vai ter que vir correndo atrás de nós. Não é nós que temos que correr atrás dela, é ela que tem que correr atrás de nós. Então já vai mais uma profecia. Tem vitória já te alcançando, tem vitória já chegando para você. O céu está olhando e está dizendo: as vitórias que eu tenho preparado. Eu vou profetizando. Nós ainda estamos em fevereiro e o Espírito Santo de Deus está dizendo: 2026 é
Depois de apanharem tanto, a Bíblia vai nos dizer que agora vão prender eles, vão amarrar os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Só que uma coisa eu aprendi nesse texto. Fechei a Bíblia. Uma coisa eu aprendi nesse texto. Pentecostal até preso faz culto de ação de graça. Pentecostal até preso começa a fazer culto de ação de graça. Paulo e Silas estão presos, chicoteados. Só que está um olhando para o outro e está dizendo: vamos começar o culto. E como que vai ser o culto, Paulo? Enquanto você ora, eu canto. Enquanto você canta, eu oro. O culto, mas nós estamos chicoteados. Mas nós é adorador. E não vai ser uma chicoteada que vai nos parar no meio do caminho. Crente, até no meio da sua luta, ele está adorando. Já disse Elaine de Jesus: quem vê o crente sorrindo, de repente, não, perdão, quem disse isso foi Samuel Mariano. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar: não, foi Elaine de Jesus mesmo. De repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o crente mesmo chorando está com um sorriso no rosto e está dizendo: eu acredito na promessa, mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo com lágrimas nos olhos, está olhando. Ninguém vai me deixar parar no meio dessa caminhada. Mesmo com lágrimas nos olhos, ele está olhando e está dizendo: eu vou para o culto adorar, eu vou subir para a ternária, eu vou subir o nível. O Espírito Santo de Deus está dizendo: é mesmo em momento de dor, ele está dizendo: eu vou orar, eu vou clamar, porque eu acredito que Deus vai dar a resposta. E nessa noite o Espírito Santo de Deus que passeia em nosso meio está olhando e está dizendo: não se preocupa com o cenário, eu, o Senhor, já estou trazendo vitória, vitória, vitória. É você adorando e Deus dizendo: a vitória está chegando. É você orando e Deus dizendo: tem vitória. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de Bíblia. Nada melhor do que Bíblia. A Bíblia vai nos dar um exemplo. Ana está passando pela sua maior luta dentro de casa. Aleluia, Jesus. Tem uma mulher por nome de Penina olhando e dizendo: ô Ana, eu gero e você não gera. Eu dou filho para o esposo e você não dá. Aleluia, Deus. Só que Ana está dentro do templo chorando. Mas em meio às lágrimas, Ana está olhando e está dizendo: eu sei que o Senhor pode me dar. Em meio às lágrimas, Ana está olhando e está dizendo: eu acredito que o Senhor pode me dar. Se você prestou atenção no culto e teve no culto até agora, o culto veio falando do início até esse momento. É no momento da oração. Enquanto você ora, o salmista fez vários salmos citando orações, mas também fez vários salmos levantando os louvores a Deus. Ana está dentro do templo orando, mas está acreditando na promessa. Paulo e Silas estão chicoteados, mas estão dizendo: vai ser o momento da nossa oração que Deus vai salvar alguém. Vai ser o momento da nossa oração que Deus vai trazer salvação para alguém. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus, Paulo e Silas, prepara o louvor, Isabel. Paulo e Silas, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, a Bíblia
as portas se abrem, a Bíblia vai nos dizer que todos vão ser soltos. Quando todos são soltos, o carcereiro, vendo as portas abertas, os presos não estão, vai arrancar a espada e vai querer cometer suicídio. Só que a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai dar um grito, e o grito que Paulo vai dar é: não lhe faça esse mal. Estamos todos aqui. A resposta do carcereiro é uma das melhores. Glória a Deus. O que eu preciso fazer? Conjecturando. Como eu trago hoje esse Deus que soltou vocês para dentro da minha casa? Como eu pego esse mesmo Deus e começo a adorar a Ele? Aleluia. A resposta de Paulo é a salvação para você e para a tua casa. A Bíblia está dizendo que Deus envia um terremoto, Glória a Deus. e o terremoto que é enviado estava a ponto de trazer uma morte para alguém. Mas quando Jesus chega, até a morte tem que bater e retirar. Glória a Deus. Só 3 entenderam, então eu repito. Quando Jesus chega, até a morte tem que bater e retirar. Aonde Jesus chega, nem morte fica. Que é exemplo, eu trago exemplo bíblico. Lembra de Lázaro, morto há 4 dias? A Bíblia vai dizer que as irmãs de Lázaro estão olhando e estão dizendo: Senhor, ele morreu, já tem 4 dias, já está cheirando mal, não tem como, é o fim. Agora só quando o Senhor der o grito dizendo que voltou para buscar a sua noiva amada, que os mortos vão ter que reviver. É só nessa hora que Lázaro vai voltar à vida, né? Só que Jesus chega e diz: arranca a pedra, tira a pedra na frente, porque o grito que Deus dá é: Lázaro, vem para fora. Eu não sei se Lázaro saiu saltando, eu não sei se Lázaro saiu pegando, eu não sei se Lázaro saiu falando em línguas, mas eu imagino Lázaro saindo e a multidão dizendo: o que está acontecendo? Estava morto há 4 dias, mas pode estar morto fedendo. Quando Jesus chega no cenário, a história tem que ser mudada. Nada vai ficar da mesma maneira. Vem comigo, Isabel. Nada vai ficar do mesmo jeito. Quando Jesus chega, é para mudar a história. A Bíblia nos mostra e nos ensina que enquanto Jesus estava presente sobre a terra, por onde ele passava, a história de alguém era mudada. E eu vou liberar a última profecia, e a Isabel louva a Deus. Já pode começar a soltar o hino. A última profecia vai ser liberada agora. O Espírito Santo de Deus está olhando e está dizendo: enquanto eu estou passando lá na tua casa, a história está sendo mudada. Os macumbeiros de plantão que se preparam, porque a macumba foi quebrada, as correntes foram destruídas, e o nome do Senhor está sendo glorificado, glorificado, glorificado. Só você que acredita que Deus está liberando uma palavra para dentro da tua casa, joga um manto de glória para cima e nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai ficar da mesma forma. O Espírito Santo de Deus está mudando a história hoje. Tem um decreto de Deus sendo liberado para a tua casa. Tem um decreto de Deus sendo liberado. Macumba foi quebrada, correntes foram destruídas. Ele ficou nessa vida até ontem. Ele ficou nessa vida até ontem. De hoje em diante, a história está sendo mudada. Deus está abrindo porta
propósito de libertação. Nós vamos, assim como Paulo, liberar uma palavra. Sai de dentro da casa dela, sai de dentro da vida dela. Tenho certeza que o céu vai estar convosco todos os dias. Em nome de Jesus, os obreiros da casa, da colina, veio auxiliar o pastor José, orando nessa oração. Vamos estar também apresentando nosso humanice, nosso pastor presidente, pastor José, nossa irmã Maria, nossa irmã auxiliadora. Glória a Deus. Também vamos estar apresentando a vida. Glória a Deus. Os obreiros, a igreja, levanta as mãos nesse momento. Eu vou estar dobrando o joelho, tocando as mãos sobre esse expediente. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente, Senhor, meu Pai amado, Deus querido, com os obreiros nesta noite, nós queremos, ó Deus, apresentar o Senhor a cada vida, Senhor, que está com seu foco aqui, a cada família deste momento, Senhor, meu Pai, toca neste momento, Senhor, nós ungimos, ó Deus, vai visitando neste momento a cada família, quebra nesta noite, lança por terra do mal neste momento, Pai, pega toda a bagagem, cai por terra nesta hora, todo espírito maligno neste momento, meu Pai, de opressão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, meu Pai, insônia, repreenda neste momento, enfermidade, cai por terra nesta noite, obra, Senhor, feita na encruzilhada, na Mata Virgem, obra feita, Senhor, meu Pai, na cachoeira, repreenda neste momento, vai quebrando nesta noite, enquanto a igreja ora, enquanto o obreiro ora, nós repreendemos e paralisamos o mal nesta noite, meu Pai, quebra neste momento, nós ungimos, meu Pai, Deus querido, essas chaves, meu Pai, da tua presença, meu Pai, Deus querido, que neste momento nós queremos apresentar também, meu Pai, o pastor, meu Pai, Deus querido, pastor José, meu Pai, tome tuas mãos neste momento, enquanto nós oramos, meu Pai, e viu o anjo nessa noite lá, meu Pai, toca nas veias, toca no sangue, meu Pai, toca nos ossos neste momento, repreenda a enfermidade nessa noite, quebra neste momento, lança por terra, a lava recebe, anda na vassoura, meu Pai, te peço neste momento, lança por terra nessa noite, meu Pai, todo mal neste momento, meu Pai, caia por terra neste momento, meu Pai, aqueles que estão afastados, traga para a tua casa, arranca o coração de pedra e coloca o de carne neste momento, em nome de Jesus, meu Pai, nós profetizamos sobre famílias e vidas nessa noite, meu Pai, a bênção, a cura, a libertação, a restauração nessa noite, para a glória do teu santo nome, restaura, Senhor, neste momento, Pai, e traga, Senhor, para a tua presença nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, nós profetizamos nessa noite a bênção, meu Pai, sobre estas vidas e a vitória nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite a bênção, nessa noite, a igreja deu uma salva de palmas ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, abençoado, essas vidas, em nome de Jesus. Sente. Enquanto o pastor, todos os irmãos, vamos juntando, recolhendo as coisas. Vamos ver aqui que diz. Meus irmãos, domingo, culto de Santa Ceia do Senhor. No culto de Santa Ceia, dessa vez vai ser um pouco diferente este culto.
ceia, todos os grupos vão estar adorando a Deus. Prioridade, todos os cultos, agora de Santa Ceias, os grupos todos terão oportunidade. Aleluia. Nos domingos vai ser alternativo. Cada domingo um grupo vai estar adorando. Aleluia. Mas no de ceia nós vamos estar, todos os grupos estar adorando. Pastor, não vai haver oportunidade? Vai. Mas a prioridade vai ser os grupos para estarem louvando Glória a Deus. e bendizendo o nome do Senhor. Então, crianças, jovens, os varões, todos se preparam, mulheres, todos se preparam, porque no domingo vai estar todos os grupos adorando a Deus. Amém? Amém. No domingo de Santa Ceia, acredito e tenho certeza que domingo Pastor José estará aqui conosco, Glória a Deus. adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e assim fazendo menção da Santa Ceia. Dependendo, pode ser que possa ocorrer de haver algumas mudanças no questionamento de direção e ministração do culto, mas a certeza que ele vai estar aqui, nem que a gente tenha que colocar uma cadeira aqui e ele ministre a ceia ali para a gente sentado, mas ele mesmo vai estar aqui fazendo assim, apresentando o corpo, o sangue de Cristo e entregando a Santa Ceia para os seus obreiros e para os seus membros, em nome de Jesus. Mas eu acredito naquilo que foi dito e naquilo que foi liberado. Glória a Deus. Em nome de Jesus, no domingo, ele vai estar melhor, vai estar aqui conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Por enquanto, só esses anúncios, quero pedir perdão à mídia da igreja. Eu tinha marcado com vocês na quinta-feira uma reunião, mas eu não estive presente no culto na terça-feira. E aí eu acabei não conseguindo mandar mensagem também para vocês, nem pedindo para vocês virem e nem cancelando. Então, peço perdão à mídia, não consegui fazer a reunião. Vou ver se a gente consegue fazer na quarta-feira, porque na quinta-feira provavelmente as mulheres vão ter ensaio. Então, na quarta-feira a gente faz uma reuniãozinha, coisa rápida, tá bom? Bem breve. Amanhã eu queria ensaiar com as crianças, eu já não podia fazer? Nossa reunião é nós, né? Pode ser isso, amanhã eu estou sem. Com as crianças. Eles têm que ensaiar. Não, tá bom. Eu acredito. Eu só te confirmo, mas por enquanto tá tudo certo para amanhã. Só tenho que dar uma olhada na minha agenda como que tá lá. Domingo de manhã. Mas Acho que para. não, mas eu acho que Não, tem no domingo, né, para ensaiar? Amanhã ela consegue? então, amanhã como vai ter ensaio das crianças, eu vou fazer é coisa de 5 minutos, eu acredito. Vou passar algumas coisinhas aí que a gente vai alinhar para essas festas que estão para vir, tá bom? Como já vai começar dia 21, agora vai cantar domingo. Domingo, vai? É. Então amanhã a gente ensaia, né? Domingos varão É canta. porque está sendo bem corrido. Lembrando, pastor, Minha não sogra vai operando, conseguir minha estar filha doente, meu amigo aqui, né? essa semana passou um vento. vento aqui na igreja e bastante gente ficou doente. Mas graças a Deus por isso, porque isso é sinal que tem vitória e bênção chegando. Glória a Deus. Nós aprendemos na nossa caminhada que ninguém vai dar cabo. O inimigo não vai se levantar. Quando o inimigo se levantou contra Jó, é porque até Jesus estava dando exemplo da vida de Jó. Lembra? Quando o inimigo se apresenta, viste o meu servo Jó, me arrepiei aqui. Viste o meu servo Jó? Então vai lá, pode ir lá. O pastor Josivan está saindo, vai buscar a digníssima dele. Mas lembra, eu já estou encerrando também para nós e para o nosso lado. Mas lembra quando Deus disse, Deus apresentava e dava critério, história
de Jó. Viste meu servo Jó, homem reto e sincero na minha presença. Aí o inimigo pegou e falou, não, tem que colocar a enfermidade lá em Jó, para Jó poder parar e questionar, para não adorar. Mas nós permanecemos aqui, que nem foi ministrado na noite de hoje. Estamos igual Paulo e Silas, estamos sendo chicoteados, mas estamos dentro da casa glorificando, exaltando e joelho no chão, que é para trazer resposta. Lembrando também, já falando de joelho no chão, foi cancelado a oração das 10h30 à meia-noite, devido à situação do pastor José. Nós vamos correr para casa agora, para poder ver como que ele está. A pastora estava falando, a missionária estava falando com ele até alguns momentos, ligando lá para ver se está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Tá? Então, isso é sinal de bênção do céu. Se coloque sobre os seus pés, deixa eu orar. Isso. Coloque a mão no seu coração nesse momento e nós oramos a Deus. Deus, Pai, bendito de amor e graça, culto de libertação, Senhor. Nós oramos agora pedindo para que o Senhor liberte quem necessita de libertação. Entra com salvação, muda a história, muda o cativeiro. Espírito Santo de Deus, eu quero lhe pedir nessa noite que o Senhor, ó Deus amado, Deus querido, abençoe o teu povo. Cumpre, meu Deus, meu Pai, as suas promessas sobre a vida do teu povo. Deus, eu me quero lhe pedir nessa noite que o Senhor leve o seu povo em paz, guardando, livrando e protegendo debaixo das suas potentes mãos. E sempre, como eu te peço, Deus, não despeça o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocados pelo teu santo e bendito Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Rapidamente, quero perguntar se tem alguém que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e a alma está apertando agora, o coração está batendo mais acelerado e o céu está olhando para você e está dizendo: é tempo de voltar para a minha presença, é tempo de retornar para a minha casa. Se tem alguém em nosso meio, faz um sinal com a mão e nós vamos mandar um obreiro te buscar aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ou alguém que nunca aceitou a Jesus está disposto a entrar. Não estou prometendo nada fácil, vai ser difícil, vai ter luta, mas vai ter as maiores vitórias e as maiores promessas em nome de Jesus. Essa é a promessa que Deus fez. Tem alguém em nosso meio? Não tem. Que Deus lhe conceda outra oportunidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estende suas mãos em nome de cônjuge, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. A paz do Senhor Jesus, A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. que o Senhor leva cada um de nós em paz, guardando e ficando em paz e guardando em paz e voltamos em paz em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, tem bolacha, tem chá, come e vai na casa do Senhor. Em nome de Jesus.